Muita coisa que eu falei aqui também, ó, já tem no canal, tá bom? Você pode buscar aí 2 testemunhas sobre o reino do anticristo, já tem algumas coisas. Agora nós vamos falar de novo, mas com muito acréscimo. 7 festas, 2 casas de Israel, tudo isso tem aqui no canal. Você pode estudar e buscar o Senhor aí com o conhecimento e ter o canal como apoio. Amém? Que Deus abençoe vocês, irmão. Fique na paz do Senhor. A paz dos irmãos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo na bênção? É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Hoje vai ser um dia especial, quero compartilhar com vocês algumas meditações que eu estou fazendo. Esse vídeo vai ser meio que uma introdução para nossos próximos vídeos do canal, que eu vou falar sobre a besta, as cabeças da besta, sobre a grande Babilônia, sobre a marca da besta, né? Quem é a besta, né? Besta da terra, a besta do mar, a Satanás, aquele dragão, Apocalipse 12, a mulher que está ali vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa na cabeça, e está para dar luz. Então, não falar sobre assuntos profundos que estão dizendo sobre o nosso tempo, né? E esse vídeo vai ser, eu não vou ficar lendo o texto, mas é uma meditação aqui para a gente refletir um pouquinho sobre os tempos que estamos vivendo, né? O Salmos capítulo 90 vai falar ali, o Salmo de Moisés maravilhoso, ele vai falar assim: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que nós alcançamos a sabedoria, né? E nós precisamos aprender a contar os nossos dias, a saber em que tempos estamos vivendo, qual ponto nós estamos. Você não para pensar nisso? Como as coisas têm mudado, como o mundo se alterou, por exemplo, nos últimos 200 anos. Se você comparar que o mundo já vai fazer 6.000 anos, né, e nós vamos entrar no 7º milênio, está muito próximo disso acontecer. Então, o que é 200 anos perto de 6.000 anos? São pouco tempo. O mundo, até 200 anos atrás, 250 anos no máximo, ele viveu praticamente da mesma forma, né? Por base da agricultura, as pessoas viviam de forma mais simples, mas de forma muito mais saudável. Mas depois da primeira revolução industrial, e nós já estamos na quarta, houve uma alteração muito grande no mundo. E isso é um trabalho do espírito do anticristo, que o apóstolo João fala, o apóstolo Paulo, mas esse espírito do anticristo não trabalha de 250, 200 anos atrás para cá. Ele trabalha desde o início, mas ele intensificou o trabalho, porque o tempo dele estava curto, e ele continuou o propósito que ele tinha lá na época do Nimrod, quando ele queria construir aquela torre em Babel. Ali, Nimrod trouxe de novo a desobediência, trouxe a iniquidade, depois de Deus ter limpado a terra com o dilúvio e ter dado ordem para Noé construir de novo a população, mas em cima da ordem do Senhor. Mas Nimrod ali é a primeira tipologia do anticristo. Então você vai ver que o espírito do anticristo sempre operou, e ele vem tentando destruir as pessoas, destruir as obras de Deus. Ele vai contra tudo que é de Cristo, tudo que é de Deus, né? E nós vamos ver que esse período final, ele é muito importante. Agora nós temos que estar atento mesmo. Nós temos que aprender a contar nossos dias, porque nunca estivemos tão próximo da grande tribulação. Coisas, os detalhes finais, né, estão já sendo finalizados, né, para poder receber o anticristo. Então, eu queria meditar um pouquinho com vocês sobre isso. Vocês vão ver que na mídia tem falado muito daquela agência americana, é o S-Side, né? Que é uma agência americana de ajuda humanitária, mas na verdade é um disfarce, né? Nós vamos dar uma pincelada sobre isso. Mas eu queria que você atentasse para esse fim do tempo, as coisas difíceis, o pecado subindo a níveis pré-diluvianos, a níveis de Sodoma e Gomorra. E nós estamos vendo Cristo estando prestes a sair do Santo dos Santos para vir buscar a tua igreja, mas isso só vai acontecer no toque da última trombeta. São 7, então tem 7 trombetas para ser trocadas, 7 taças da ira de Deus para serem derramadas. E nós
entendemos tudo isso através do livro de Apocalipse, que nos manda para todos os profetas, né? As profecias estão espalhadas pelos profetas. Às vezes a gente não entende, porque não tem afinco para estudar, mas o povo de Deus justamente perece por falta de conhecimento, porque não buscam o Senhor, porque estão com o comichão nos ouvidos e querem ter pastores para falar o que eles querem ouvir. Nós, a igreja, né, do Senhor, o que se diz do Senhor, né, eu falo igreja do Senhor, mas o que se diz do Senhor está lotada de heresia, está bêbada com o cálice da grande Babilônia. Nós vamos entender tudo isso, meus irmãos, durante nossos próximos estudos. E você vai ver que a igreja está perdida, dormindo. Cada um falando um tipo de heresia, uma igreja prega diferente da outra. Queria que você pensasse, o corpo de Cristo não é só um, a palavra de Deus não é só uma, por que temos tantas linhas teológicas? Por que a Bíblia fala assim, se dois não estiver, Amós, acho que é Amós isso mesmo, fala sobre isso, Jesus também falou, se dois não estiver em comunhão, no mesmo pensamento, não tem como andar junto. Não tem como andar em comunhão. Se não tiver o mesmo entendimento, o mesmo propósito, não tem como. Então, às vezes você vê essas igrejas de diferentes pensamentos, de diferente entendimento da palavra, e entendimento esse, ao meu ver, que são heresias, uma vez que não são um único. A igreja de Deus tem que ter ela tem uma ligação, ela tem um ajuntamento pela mensagem, ela tem o avivamento e o conhecimento pleno de Deus através da palavra. E a palavra é uma, então não pode ter várias mensagens. As trombetas que são tocadas hoje são trombetas que dão som incerto, como diz o apóstolo Paulo. E quando dá som incerto, não prepara ninguém para a batalha. Então medita nisso. Então Deus vai levantar agora as suas atalaias. Sabe a parábola das 10 virgens, lá em Mateus capítulo 25? Você vai ver que as 10 virgens estão dormindo, mas tem alguém que grita ali próximo do noivinho. Aí vem o noivo. Ali é o nosso fim do tempo, irmão. E Deus está levantando agora algumas atalaias para começar a dar o toque de rebate. Ali é um grito, um toque forte. Você está gritando, aí vem o noivo. É um aviso. Então, Deus está levantando o seu servo verdadeiro com a palavra verdadeira para dizer assim, como diz lá em Apocalipse. Sai dela, povo meu. Sai dessa heresia. Sai desse meio onde as pessoas estão bêbadas de todo tipo de ensinamento alterado. O apóstolo Paulo também falou sobre isso, né? Que as pessoas chegam um tempo que receber o ensinamento adulterado, leite adulterado, não consegue comer alimento sólido por causa da sua fraqueza espiritual. Então, às vezes tudo isso pode parecer novo ou até estranho para você, mas essa é a realidade. Nós vamos destrinchar sobre esses assuntos no próximo vídeo. Então, vamos lá. Como que está mais ou menos a posição do mundo hoje? Como eu disse aí para vocês, o espírito do anticristo ele tem operado e operado fortemente para poder destruir as pessoas, para poder levar pessoas para ele, né, junto com ele para condenação. Então esse espírito do anticristo está trabalhando por trás dessas grandes agências do mundo, dessas grandes empresas como Neuralink, que está trabalhando fortemente na implantação de chip no cérebro com um propósito, dizendo eles, né, de ajudar pessoas com deficiência e de fazer com que o homem consiga manipular e conduzir máquinas, né, robôs e computadores com a mente humana. Inclusive já começaram testes em humanos. Então você vai ver que são coisas que aparentam ser bom, são coisas que aparentam produzir coisas boas, mas a intenção por trás disso é maligna. É um controle da nossa mente, o controle do homem. Você vê câmeras espalhadas para todo lado, a rede, as coisas que o anticristo precisa para governar, porque, como diz lá em Apocalipse capítulo 12, ele vai ser derrubado do segundo céu para a terra. Ali, Apocalipse 12 é maravilhoso. Deus conta a história do início, quando Satanás se rebelou e arrastou terça parte das estrelas de Deus, que são os anjos. Só que Deus contou já na perspectiva do futuro, pela sua presciência, e já colocou Satanás como um grande dragão, que é a antiga serpente. Você entende? E ele vai descer para a terra, que hoje ele tem acesso aos segundos céus, inclusive aos céus, quando tem reuniões de Deus com toda a sua criação.
Isso tá, a gente pode confirmar isso lá no livro de Jó. Então você vai ver que ele vai descer a terra e ele vai perder a visão do todo, e ele vai usar o sistema, o seu filho, o anticristo, porque ele vai dar todo o seu poder para ele, junto com os 10 reis, as 10 nações, com o controle que pode ser feito com todo esse sistema, e ele vai conduzir a terra, em princípio, para uma falsa paz. Você vai ver que essa tecnologia ela vai trazer uma falsa paz, né? A construção está no início. Você vê agora, eu penso que essas empresas como o Neuralink, esse projeto também que o Trump está desenvolvendo, Stargate, ele trabalha o escaneamento da íris. Você vai ver que tem empresas aí, eu esqueci o nome da empresa, que está até pagando para poder escanear a sua íris. Você vai ver que tudo que é grátis, o produto é nós. Nós somos o produto que está querendo trabalhar com o ser humano. Mas você vai ver que, além de ser grátis, eles pagam, porque eles querem ter a sua íris. A íris é a identidade única de cada ser humano. Com ela, você consegue identificar qualquer ser humano de longe. Então, desde o início do tempo, o Espírito do Anticristo trabalha esse controle, né? Antigamente era no papel. Desde quando a gente nasce, vai lá, tira um exame, vai marcando, vai criando um histórico médico nosso, quais doenças nós temos, não temos, como nós somos, estudos conduzidos para crianças superdotadas e assim por diante. Mas antes era no papel, né? Isso hoje está sendo tudo transferido para a nuvem, para a internet, para a inteligência artificial. Você vai ver que nós entramos nessa quarta, né, revolução industrial, onde uma inteligência artificial consegue juntar vários dados, compilar vários dados em segundos. Você consegue conversar com a inteligência artificial, o ChatGPT mesmo, um desses, e até o Gemini do Google. Você consegue conversar com eles de uma forma como se fosse um ser humano, né? E a Bíblia fala que lá no final, Apocalipse capítulo 13, os homens vão fazer uma imagem para a besta, né? A besta ali fala de reino, né? De pessoas e de um líder. Então tá falando dessas duas coisas ali, a besta que vem do mar, a besta que vem da terra. E um é o falso profeta, porque você vai ver que o falso profeta vai estar relacionado a pessoas que falam de Deus, falam de Cristo, mas elas são falsas. Elas dão falso testemunho, né? Hoje nós temos várias religiões que falam de Deus. Tem o islamismo, tem o catolicismo, tem o protestantismo, tem a própria direita dos governos. Você vai ver que hoje a própria igreja como um todo, né? Ela já está amarrada com a direita. A gente tende a achar, você vai ver que tem um sentimento no mundo de tipo assim, não, a direita é de Deus, a esquerda é do diabo. Irmãos, os dois são trabalhados pelo espírito do anticristo. Os dois lados são trabalhados pelo espírito do anticristo. É porque às vezes você vai ver o que Trump está fazendo agora, desmartelando ao West Side, né? O que é o West Side, né? É uma agência do governo que foi criada lá logo após a Segunda Guerra Mundial, e ela era disfarçada de uma agência humanitária, mas na verdade ela tinha uma agenda progressista, né, em vários países, impactou inclusive aqui no Brasil. Isso não sou eu que estou falando, são os próprios aí, as pessoas, Elon Musk, que está junto com Trump para revelar os podres dessa agência, né? Você pode consultar aí, tem vários canais falando sobre isso, canais São Cristão, canal Inscrição. Você vai ver que impactou nas eleições do Trump, lá contra o Biden, por isso que ele perdeu. Aqui no Brasil, eles chegam a falar que se essa agência não tivesse agido aqui, movimentado debates políticos aqui, o Lula não estaria no governo. Então, ou seja, era uma agência progressista, eles ficavam desenvolvendo agendas LGBT, agendas feministas, dentre outros. E você vê que isso cresceu no mundo realmente nos últimos anos, aí nos últimos 50 anos, nos últimos 100 anos. Marxismo, relativismo, são coisas que o inimigo está tirando as verdades do mundo, tirando nós chamamos de conservadorismo, né? Mas é aquele sentimento, aquele caminho que a humanidade trilha, mesmo que às vezes não serve a Deus, mas que trilha um caminho mais próximos da lei de Deus. E a direita da terra aqui, ela tem mais essas perspectivas, então por isso que tem essa aparência, né? Ela vai estar inclusive junto ali
com a besta da terra, que é a besta que é relacionada ao falso profeta, porque você vê que tem uma defesa de Deus, você vê pelo bolsonarismo que teve aqui, né? Colocando o nome de Deus, mas depois você vê a miscigenação. Então, o que você tem que entender? Que a direita da terra não é a direita de Deus. A direita de Deus é Cristo, certo? Quando você tem a esquerda governando, você tem muito... Ela é totalmente depravada, né? Você tem muito aperto na população, tem muita pobreza e dentre outras coisas, né? Mas tem muita censura. Mas nós, por exemplo, estamos na era da censura. Vai crescer o número de censuras, principalmente relacionadas a Deus e a outros assuntos, para que você se adeque cada vez mais aos ideais do mundo. Então, tenha em mente que relacionado à política, direita e esquerda, não vai trazer solução para esse mundo. É Cristo que traz a solução. Então, por isso que às vezes as pessoas, a igreja ali, que está aí se dizendo igreja de Deus, mas, como eu disse, está cheia, está bêbada com as heresias, com os erros, com as coisas do mundo, amando mais o mundo do que a Deus, procurando riqueza, procurando arrancar tudo das pessoas e assim por diante. O Senhor está pedindo: sai desse meio, sai dela, para que você não seja condenado junto com ela. Irmãos, isso é profundo. Eu estou meio que parafraseando vocês aqui. Perdão, passou uma moto aqui. Eu estou parafraseando aqui com vocês textos de Apocalipse 17, 18, Apocalipse 13, mas ali tem coisas profundas para a gente meditar. E muitas vezes o entendimento errado, uma doutrina errada, leva a gente a entender errado e a acreditar numa coisa que muitas vezes não vai acontecer. Acreditar que Cristo vai voltar na tribulação e a pessoa vive tranquila, nossa, graças a Deus eu vou sair disso. Irmãos, todo mundo quer isso. Eu em carne aqui, como ser humano, quero como eu queria que Cristo voltasse antes da grande tribulação, mas não é isso que a palavra fala. E o Espírito de Deus que habita em mim, ele não deixa eu crer nisso, porque a palavra de Deus não fala isso em lugar nenhum. Então, quando você... Aí isso é um toque falso, é um toque incerto de trombeta, que está despreparando as pessoas pro dia mal, né? Salmo 91, lembra do Salmo 91? O dia mal, o dia da angústia. E esse dia vai chegar. Mas antes disso, nós vamos testemunhar o nome do Senhor. Nós temos que estar preparados para isso, e é através da palavra que isso vai acontecer. Deus vai derramar poder sobre as suas testemunhas, não é duas pessoas. São suas testemunhas. Quando lá em Daniel fala que o chifre pequeno, o anticristo vai perseguir, é os santos, não é dois santos. É os santos, tá lá. É os santos de Deus. Então, você vai ver que falta muito conhecimento para o povo de Deus. E o Senhor tem levantado alguns irmãos, e peça ao Senhor para que você também faça parte desses atalaias que vão gritar, que vai dar o som certo, vai tocar a trombeta corretamente para acordar as virgens. Infelizmente, muitas vão acordar para a perdição, porque estão sem azeite. Mas tem os que têm azeite, que precisam ser acordados para sair dela, para vir para o Senhor de verdade e começar a ouvir a palavra de Deus e não doutrinas que vão te levar para a perdição. Amém, irmãos? Então meditem nisso, meditem. Todas essas coisas que eu falei para vocês, essas agências que estão aí, são empresas também que vão estar... Stargate, Neuralink, são empresas que vão estar na época do anticristo, vão estar na época da marca da besta. São empresas que estão sendo usadas pelo inimigo para desenvolver, para fazer a obra dele, para fazer essa grande Babilônia crescer. E eles vão chegar a um ponto, irmãos, de trazer uma falsa paz. E Jesus disse, você lembra? Quando disserem, né? Paz e segurança virá sobre eles repentina destruição. Se for para pensar, havia repentina destruição sobre quem? Sobre aqueles que estão dizendo paz e segurança. E essas pessoas, elas vão ter um apavoro, porque elas vão acreditar no governo, elas vão estar acreditando num governo, vamos dizer, de direita, que está oferecendo uma segurança, porque é o que se oferece hoje com a inteligência artificial, com tudo isso que está sendo criado. Não, é segurança, é tranquilidade para vocês, você vai ver que tudo vai ficar mais seguro, o nível de crimes vai diminuir, você está sendo vigiado o tempo todo, nós temos a informação de todo mundo, conseguimos capturar um bandido, se for preciso, ou alguém, a qualquer lugar do mundo, pelas câmeras, pelo reconhecimento facial, pela íris, e assim por diante.
Eles querem controlar tudo. Eles buscam, inclusive, a vida eterna. Vai chegar um ponto aqui, irmãos, eu creio, e pela palavra de Deus nós vamos ver isso, que um pouco antes do início da grande tribulação, vai ter uma falsa paz na terra. As pessoas vão estar confiando no governo. Mas a Bíblia fala que o anticristo ele vai vir caladamente, a palavra está lá em Daniel, né? Mas ali é com astúcias. Ele é um homem que sabe negociar. Ele vai começar pequeno, vai crescer no meio dos 10 reis, vai derrubar 3, não derrubar, subjugar, né? 3, porque vão estar contra ele, 3 dos primeiros, a gente tem que atentar para isso. E ele vai reinar, ele vai gerenciar esses 10 reis, e ele vai levar a terra a trazer uma falsa paz. Mas ele tem o espírito do anticristo. O estilo de governo dele é da esquerda, é comunismo, é uma religião só. Ele vai se colocar como Deus na terra. E ele vai trazer o jugo pesado sobre os homens quando as testemunhas de Deus, né, principalmente, na verdade, nas testemunhas de Deus, quando elas terminarem seus testemunhos na primeira parte da tribulação, né, os primeiros 3 anos e meio, elas vão testemunhar o nome do Senhor. Vai ser derrubadas 4 trombetas nessa época. E as trombetas vão mexer nas estruturas dessa grande Babilônia. Energia, água, vegetação, luz do sol, luz da lua. E quando isso acontecer, ele vai perseguir os santos. E vai ser dado autoridade para ele. Vai ser permitido que ele mate as testemunhas de Deus durante 3 anos e meio. E aí vai ter uma perseguição, ele vai colocar lá em praça pública. Por quê? Porque ele quer zombar, ele quer falar que ele manda, que ele está destruindo aqueles que estavam destruindo o governo dele. Você entende? Mas o fim dele será a destruição. O Senhor vai ressuscitar os seus santos, trazer o arrebatamento, e depois ele vai destruir todo mundo. Todos esses marcados da besta, o governo da besta, tudo isso vai ser lançado no fogo, lago de fogo vivo pelo Senhor Jesus. Ele vai pisar o lagar da sua ira. Está por vários profetas. Apocalipse 19 também, compilando ali. Então, irmão, são coisas profundas que nós vamos estudar. Medite sobre isso. Medite sobre esses dias. Medite sobre as coisas que estão acontecendo. Não fica aleatório, ouvindo e confiando no que homens, por mais que conhecidos que sejam, estão te falando e você não confere na palavra, você não busca o Senhor, você não ora, você não procura entender a palavra de Deus. Às vezes até atina para uma coisa ou outra. Nossa, mas esse negócio que esse pastor, que esse bispo, seja lá qual o nome, tá me ensinando, aquele irmão, tá me ensinando aqui, tá meio estranho, parece que a palavra tá dizendo, mas ele tá falando, tá bom. Aí fica com preguiça de estudar. Não faz isso não, irmãos. Porque Deus vai cobrar, isso vai te causar dano ou vai te levar para condenação. E isso não é brincadeira. Não é brincadeira mesmo. Os tempos estão próximos e o Senhor, Ele quer acordar suas testemunhas, Ele quer acordar aqueles que são seus. Que eu e você possamos fazer parte disso. Você tem executado o seu ofício sacerdotal? Você tem buscado orar pelas pessoas, estudar a palavra de Deus com afinco para conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor? Como o apóstolo Paulo diz, conhecer a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus. Tem procurado conhecer o amor de Deus? Tem conhecido os princípios elementares da palavra de Deus, duas casas de Israel, as 7 festas, as questões dos milênios, os dias da criação, o ciclo total das festas, né? O ciclo semanal, o ciclo da terra, o ciclo dos anos de jubileu. Você tem conhecido tudo isso, as profecias que os profetas falaram, que serviram para a época deles, mas jogavam para o futuro, ou seja, uma profecia dupla, às vezes tripla, e assim por diante, porque estão tendo desdobramentos durante a história. Se você conhece, ou está perecendo por falta de conhecimento, como dizem Oséias. Então são essas coisas. Você tem vivido em santidade, realmente negando a sua carne, jejuando, negando de fazer os prazeres do mundo. Esses são ofícios sacerdotais, sacrifícios espirituais, que o apóstolo Pedro diz na carta deles. Às vezes a gente está tão apegado ao erro que fica achando que sacrifícios espirituais é ir lá na igreja de 4 paredes, naquele momento ali, ficar só ali, que é ter um momento do louvor e o momento da palavra, só aquilo ali é o sacrifício espiritual. Irmãos, está longe de ser aquilo. Aquilo ali é um momento de reunião, e quando é uma reunião que Paulo falou que deve ter mesmo, mas de cristãos que são verdadeiros.
Por isso que a palavra fala, sai dela, porque quando você está num local, numa igreja, que prega heresia, que fala erros, que permite o pecado dentro dela, você está condizendo com aquilo. E aí, se você não sair do meio daquilo ali, vai sofrer as condenações que ela vai levar. Lembra do que Deus falou do espírito de Jezabel lá nas 7 igrejas? O espírito de Jezabel é um espírito de falso profeta, é um espírito de enganação. É um espírito de perseguição dos verdadeiros profetas de Deus. Lembra do contexto de Elias? Por isso que as testemunhas têm o contexto de Elias e o contexto de Moisés. Parte das testemunhas vão para o deserto ser tratada por Deus e parte das testemunhas vão ser preparadas por Cristo para testemunhar por Ele, se for preciso, até a morte. Então medite, irmão. São muitas coisas. Você viu que eu falei vários links nesse vídeo. Citei, como eu disse aí, para vocês ter base, se vocês quiserem buscar. E eu sugiro vocês buscarem. Nós vamos estudar detalhadamente cada um, mas você já pode ir lendo. Apocalipse 11 até o Apocalipse 18. Citei Zacarias, citei Joel, capítulo 2, tem capítulo 1, capítulo 2. Citei Isaías, vários pontos, inclusive do 60 até o 66. Isaías 43. Ezequiel 40 a 48, que dentro do milênio ali tem toda a estrutura do Senhor, o governo dele, como que vai ser, está lá em Ezequiel. As condenações que Deus vai trazer tanto sobre o Israel literal, porque Deus tem promessa para Israel literal, né? Muita gente anula Israel literal, joga tudo para o espiritual, só tem promessa para a igreja. E isso é um grande erro. Isso é um espírito antissemita que opera nos homens, mesmo quando eles não falam com a própria boca que são antissemitas. Mas se não tem, a terra, irmão, só vive em paz se Israel estiver em paz. Isso está pela palavra de Deus toda. Tem promessas para a igreja, que é o Israel espiritual de Deus, mas tem promessa para a terra de Israel, que precisa ser cumprida agora. Israel, Jerusalém, está como uma meretriz, ela está parecida com a grande Babilônia. Está bêbada com o cálice da grande Babilônia, mas vai trazer juízo. A palavra fala que metade de Israel vai ser destruída, metade das mulheres vão ser forçadas. Ele vai conquistar metade de tudo lá, mas o Senhor vai vir em favor daquela terra, porque lá, é de lá que sai a lei. A Jerusalém celestial, ela desce só lá em Apocalipse 22, no final. Quando Deus também vai descer, vai tabernacular com os homens, e Cristo vai entregar o governo restaurado para o Pai. Ou seja, Deus só desce quando todos os inimigos são colocados debaixo dos pés de Cristo. Então toda a criação, todas as coisas vão ser colocadas debaixo dos pés de Cristo, exceto Deus. Paulo falou isso, que Deus é acima de todos. Tanto que Cristo vai entregar o reino para o Pai lá em Apocalipse 22. Então, são coisas profundas, irmãos, que a gente tem que meditar e ter conhecimento. Então, realmente medite, busca o Senhor, para que você possa ser achado digno de ser um rei sacerdote junto com Cristo e reinar junto com Ele. Amém? Medite nessas coisas. Nós vamos começar a meditar aí nessas questões dos últimos tempos. As cabeças da besta, a besta, os chifres, os diademas, a meretriz, a grande meretriz, né? A mulher, lá de Apocalipse capítulo 12, o dragão e dentre outros assuntos que estão ali intrínsecos, que vai jogar a gente para vários profetas, vocês vão ver. Vai ser um momento de grande crescimento. Acompanhe essa série, acompanhe esses estudos. E estude você. Não acredite só no que eu estou falando, não. Eu oriento todo mundo que eu ensino, os meninos aqui, dos grupos de estudos que nós temos, porque você precisa estudar, Deus precisa confirmar no seu coração e também te revelar coisas grandes e firmes que você não sabe. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. Compartilhe, clica, comente aí no canal, que isso ajuda o canal a crescer. Compartilhe com outras pessoas, dê o joinha e se inscreva se você não for inscrito, tá bom? Compartilhe nos seus grupos aí. O vídeo não tá tão grande, ó, 30 minutinhos. Eu acho que dá para pessoas ouvirem ouvirem e ter aí muita curiosidade com os assuntos que eu fui dando uma pincelada aí, para que eles possam seguir para os próximos estudos, amém? Muita coisa que eu falei aqui também, ó, já tem no canal, tá bom? Você pode buscar aí 2 testemunhas sobre o reino do anticristo, já tem algumas coisas, agora nós vamos falar de novo, mas com muito acréscimo, 7 festas, 2 casas de Israel, tudo isso tem aqui no canal. Você pode estudar e buscar o Senhor aí com o conhecimento e ter o canal como apoio, amém? Que Deus abençoe vocês, irmão. Fiquem na paz do Senhor.